Ai, gente, que cansaço eu estou. Primeiramente, bom dia. Por quê? Eu fui naquela plataforma e gravei um vídeo, só que, nossa, eu perdi o vídeo. Não salvei. Cara, que doideira. Vou ter que gravar outro. Enfim, vou beber um pouquinho d'água aqui que eu falei pra caramba no outro vídeo. Tô com minha garganta seca. Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é sobre os substantivos e adjetivos na redação. Só um minutinho. Ai, nossa. Falei pra caramba no outro vídeo, não salvei. Nossa, que burrice. Enfim, vamos lá. Substantivos são nomes, certo? Então, lembra aquela brincadeirinha dedonha? Então, vocês usam muito substantivo, nome de pessoas, nome de objetos, de lugares, tudo isso são substantivos. Os substantivos vocês podem colocar à vontade na redação. Por exemplo, quando vocês falam de sociedade é um substantivo, família é um substantivo, política é um substantivo. Então, os substantivos são classes muito abertas. Agora, os adjetivos devem ser evitados na redação. Por quê? Embora esse tipo de redação seja argumentativa, as redações de vestibulares, vocês não podem colocar muito a opinião de vocês como sendo assim muito pessoal. Vamos supor, governo. Falar que o governo é ruim, é péssimo, é horrível. Então, esses adjetivos são depreciativos, são negativos. Então, vocês devem evitar colocar os adjetivos, tá? Por quê? Esse tipo de redação tem que ser baseado em fatos, em coisas que vocês podem comprovar. Aí vocês podem citar um jornal, pode citar o Globo, Folha de São Paulo, qualquer tipo de jornal, para vocês comprovarem que aquilo que vocês estão escrevendo é verdade. Por exemplo, segundo o jornal O Globo, 30% das pessoas que fumam, vamos supor assim, que o tema seja sobre tabagismo. 30% das pessoas que fumam tem. Não. Aí é um dado. Um dado é isso, é você colocar a porcentagem. 30%, 50%, tá? Para isso vocês têm que ler bastante. Leiam artigos todos os dias. Pesquise assim, possíveis temas do Enem no Google. Aí vocês vão ver esses temas, por exemplo, crise na política. Aí vocês vão e pesquisam tudo sobre isso. Porque às vezes vocês não têm o que escrever, né? Vem aquele chamado branco. Poxa, me deu um branco. Caramba, não sei nada do que escrever. É isso, é falta de leitura. Então, se vocês lerem todo dia um tema, vocês vão ficar muito mais informados. Vejam jornais na televisão, jornal impresso, jornal pela internet, tudo é válido. Leia também sobre sociólogos, tá? Pesquise assim, principais sociólogos. Aí vocês vão ver o Durkheim, leiam artigos sobre ele, leiam bastante sobre história. Por quê? Vocês, nesse tipo de redação, vocês têm que usar os conhecimentos das outras disciplinas. É claro, conhecimentos que têm a ver com o tema. Vamos supor, tema sobre tecnologia. Aí vocês podem citar dados históricos, tá? Citar a Revolução Industrial. Então, sempre se remeta a algum fato histórico que é importante. Ou então citem autores. Segundo Freud, segundo Durkheim. Então, coloque sempre assim, segundo fulano de tal, aí coloca o pensamento desse autor. Usem sempre verbos no presente, tá? Exemplo, vamos supor, o verbo afirmar. No presente é o quê? Eu afirmo, só que eu não posso colocar o eu na redação. Tu afirmas,
ele afirma. Então, coloque assim, Durkheim afirma, olha o tempo no presente, que, aí coloca o pensamento dele. E o autor que vocês vão citar depende do tema. Se for um tema que tem a ver com algo atual, vocês podem comparar o cenário atual com o passado, tá? A política atual com a do passado. Se for sobre pandemia, vocês podem escrever sobre as pandemias que já existiram no passado, fazer uma comparação com o corona. Sempre colocando a opinião de vocês de uma maneira mais formal. Escolha bem as palavras. Por exemplo, entre corroborar e afirmar e contribuir, essas palavras são sinônimas, são parecidas, mas corroborar é mais formal, então eu vou colocar corroborar. Entre os verbos usar e utilizar, utilizar é mais formal, então eu vou colocar utilizar. Então sempre escolha as palavras mais elaboradas, mais formais, desde que vocês saibam o significado das palavras, né? Não usem palavras aleatórias que vocês não saibam o que quer dizer. A introdução, gente, é uma coisa muito rápida. Vocês coloquem de 4 a 5 linhas, escrevam ali rapidamente o tema. Exemplo, tabagismo. Tabagismo é o uso do cigarro, né? Então, vamos supor, o tabagismo é um problema que ocorre na contemporaneidade, né? Mas por jovens, vamos supor que minha opinião seja que o tabagismo ocorra mais na faixa etária, né, dos jovens. Aí eu vou explicar por quê. Tudo que vocês colocarem, tentem explicar, porque esse tipo de texto tem que ser muito bem explicado. Vocês não podem colocar frases soltas e deixar para lá. Então, por que o tabagismo é um problema que ocorre entre jovens? Aí eu vou buscar causas, motivos. Bom, um dos motivos pode ser para fugir, né, de problemas familiares. Então, eu posso colocar isso na introdução. Pense em outro motivo. Vamos supor... Para a questão da moda, né? Vamos supor que o uso de drogas, né, seja moda. Confira um certo, vamos supor, destaque à pessoa, um certo charme, vamos assim dizer. Aí pense nesse motivo aí, né, de uma forma resumida, para você colocar. Então, coloque na introdução o assunto, cite 2 ou 3 motivos, tá? E já parta para o desenvolvimento. No desenvolvimento, vocês vão, o próprio nome já diz, desenvolver, vão argumentar, vão explicar mais o que vocês colocaram na introdução. Então, pense nos motivos que eu falei, que é da questão da moda, e outro motivo seria problemas familiares. Então, o primeiro motivo que eu coloquei, eu vou explicar melhor no desenvolvimento, ou seja, sobre os problemas familiares. Aí eu coloco, a maior parte dos jovens passa por problemas familiares que os levam a buscar um mecanismo de fuga, que pode ser por meio das drogas. Aí vocês vão explicando. Aí depois, no outro parágrafo, vocês coloquem o segundo motivo, que é a questão da moda, deles estarem sempre querendo estar na moda, querendo chamar atenção. Então, coloquem assim, outro motivo evidente é a questão vamos supor, aí vocês têm que pensar bem, a redação é sempre isso, esse esforço de pensar bem nas palavras que vocês vão colocar, né? Questão do destaque social, eu acho uma palavra legal, né? Uma expressão legal, do destaque social e do, vamos dizer assim, glamour que o uso do cigarro, né, pode causar, conferindo um tal charme à pessoa que fuma, né, que faz uso do cigarro, enfim. Pensem mais sobre isso, né?
Isso aí são 2 motivos que eu elenquei, mas vocês podem pensar em outros e colocar, tá? A redação não é algo fechado assim. O importante é vocês escreverem sempre explicando ali a opinião de vocês, citem autores, comparem passado com presente quando der, estabeleçam essa coisa de causa, de explicar os motivos, escrevam um pouco sobre as consequências, o que o uso das drogas pode acarretar, problemas, né? Problemas de saúde, problemas físicos, psicológicos, vocês vão citando. No final, que é a conclusão, pense em como poderia ser solucionado esses problemas. Pense em 2 ou 3 agentes. O que a família pode fazer, o que a escola pode fazer, não sei, pode chamar psicólogos para falar, para promover debates, para promover seminários nas escolas. O que o governo pode fazer, quais as campanhas que o governo pode fazer. Evita, gente, pelo amor de Deus, colocar assim no final da redação, para a construção de um mundo melhor. Essas palavras são muito abstratas, elas não são nada concretas. Então, coloque medidas efetivas que podem ser feitas. Essa coisa de amor é muito legal, eu adoro, né? Mundo melhor, amor, tudo isso é muito legal. Mas na redação não é muito bem visto, porque vocês têm que colocar o que pode ser feito de concreto para ser solucionado, tá? Então, as redações mais bem pontuadas são aquelas em que o candidato escreve entre 25 a 30 linhas, mas tem que ser bem escrita, tem que ser bem argumentada. Não pode escrever 25 a 30 linhas de besteira, senão vai ser mal pontuado do mesmo jeito. Mas assim, as pessoas que escrevem, vamos supor, 17 linhas, 19, 20, não tem um espaço ali necessário para a pessoa se explicar melhor, sabe? Para colocar os argumentos, a redação fica muito curta. Então, essas redações tendem a ser menos pontuadas. Então, é isso. A minha dica de hoje é vocês usarem os substantivos, não usar muitos adjetivos como ruim, péssimo, ineficiente e tal. Os verbos tentem colocar sempre no presente, a não ser que vocês estejam escrevendo sobre algo do passado, tá? Por exemplo, em 1900 e tanto, na Revolução Industrial, ou 1800, sei lá, aí você coloca houve, ou seja, houve está no passado, pretérito perfeito. Aí sim, porque vocês estão escrevendo sobre um dado do passado, coloquem verbos no passado, certo? Mas se estão escrevendo sobre assuntos atuais, coloquem verbos no presente, tá? Presente, por exemplo, afirma, faz, diz, né? Todos esses estão no presente. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Então, a dica é essa, que eu tenho lido, que eu tenho visto as lives do Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella. São pessoas influentes, né? Mas assim, que eles já têm uma família de base. Às vezes o pai e a mãe é um professor, um médico. Então, eles têm muita oportunidade e acesso à leitura. Às vezes, essas pessoas, né, até gravam com aquela biblioteca atrás. Então, são pessoas que estudaram muito, que estudam muito sozinhos também, que têm muito a dizer, porque leram bastante. Então, vocês têm que ler todo dia, leia romances, leia jornais, leia os assuntos que estão sendo discutidos na atualidade, para vocês terem sempre muitas ideias, muitas coisas para dizer. E pratiquem, treinem fazer redação em casa. Eu passei uma atividade de redação, mas nessa plataforma eu não sei bem como dar uma resposta ali. Quando eu coloco as atividades ali faço uma pergunta, né, no mural, aí sim, aí eu vou respondendo ali, né? Mas nessas atividades da pasta, eu não sei bem, vou confessar,
como, por exemplo, pegar uma redação e ler e mandar um comentário por ali, sabe? Então, se vocês quiserem treinar a redação e me mandar no WhatsApp para eu ler, para ver se vocês estão escrevendo direitinho, vocês podem fazer isso, independente de eu pedir atividade ou não. Por enquanto, eu estou focando mais na parte da leitura. Coloquei atividades para leitura de contos, de crônicas, vou colocar uma de romance. E depois eu vou focar mais na gramática. Mas vocês podem ir me dando um feedback no que vocês querem aprender de português, de gramática, tá? Sou uma pessoa muito aberta para receber sugestões, então vocês podem se sentir bem à vontade. Eu queria relatar um pouco sobre a minha experiência de leitura e também de estudar sozinha, que eu acho muito importante para vocês. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu leio todos os dias. Não tem um dia que eu não leio alguma coisa. Então, eu leio romances, eu leio meus livros religiosos que eu gosto, eu leio artigos na internet sobre atualidades. Então, todo dia eu leio pelo menos um capítulozinho, alguma coisa, né, de um texto, de um livro, enfim. Isso é muito importante, gente, para tudo. Para a vida na sociedade, vocês estão mais preparados para discutir sobre um tema, para um concurso, para qualquer coisa, vocês, sabe, tem mais bagagem cultural. Então a leitura, ela abre muitos horizontes, abre muitas oportunidades para tudo. Eu faço um curso de inglês online, eu já fiz 3 anos de inglês presenciais, só que não terminei, estou fazendo online. Já recebi 2 diplomas online, estou terminando o curso avançado já. Então, eu sempre tive o hábito de estudar sozinha. O primeiro vestibular que eu fiz, português e literatura, eu fiz pré-vestibular, né? Na época tinha o GPI e depois eu fui para o pré-vestibular do Pandiá, que era todo sábado de 8 às 5 da tarde. Eu ficava o dia todo estudando. Aí passei, né, primeiro vestibular, gente, eu teria passado, mas na verdade eu não passei por uma questãozinha, 1 ou 2 pontinhos. Eu teria passado na reclassificação, mas eu não sabia que tinha reclassificação na época, deixei passar. Aí fui, estudei o ano todo de novo, o ano seguinte todo de novo. Mas sempre quando vocês se inscreverem num concurso, leia bem o edital, porque aí vocês sabem, né, se eles vão chamar depois outros candidatos, aí não precisa estudar tudo de novo, né? Que mais? Acho que estou fazendo uma graduação à distância também, que eu sou formada em português e literatura, mas sempre gostei muito de espanhol, fiz o meu mestrado em espanhol e português, e comecei a graduação na UF, só que eu não tive a oportunidade de terminar, porque por causa do trabalho, eu estava dando aula em muitas escolas, e às vezes faculdade pública um pouco, não sei, embora seja também para a classe, né, popular, seja um pouco elitista, porque eles colocam as aulas muito cedo. Então, quem trabalha fica complicado para fazer. Aí eu tive que parar a UF e tô terminando já o meu espanhol, na graduação de espanhol pela internet, à distância. Então, eu sempre gostei de estudar por conta própria e eu acho isso muito importante. Quando vocês entrarem para a faculdade, os professores vão ter as aulas normais, né? Mas os professores vão passar muitos textos, muitos livros. Então, se vocês quiserem saber mais sobre um assunto, vocês vão ter que ler por conta própria, tá? Não tem essa coisa de estar o professor o tempo todo ali, não. Vocês vão ter que se virar. Então é isso, minha dica é para vocês lerem bastante, se esforçarem, estudarem por conta própria, não desistir. Tentou vestibular uma vez, não passou, tenta de novo. Teve um primo da família, da minha família, que ele tentou direito 4 vezes. Aí ele falou assim pro meu avô, tio, você acha que eu devo tentar de novo? Aí o meu avô falou assim, cara, tenta mais uma vez. Ele foi, tentou essa vez, a 5ª vez e passou.
Então, se vocês têm um objetivo, um sonho, corram atrás, sabe? Persistam nesse sonho e não fiquem tristes se não conseguirem de imediato, porque saber lidar com as perdas, com as frustrações é muito importante. Vocês não ficarem tristes com as coisas da vida que acontecem e que a gente não espera, tá? Senão, se vocês começarem a ficar tristes, né, se deprimirem, vão desenvolver problemas emocionais. Então é ser forte, saber lidar com as coisas. Não passei nesse ano, mas ano que vem vou estudar mais, né? Vou passar. E bola pra frente, cara. Sempre manter o otimismo, a alegria, porque nem tudo, a gente nem sempre ganha. Às vezes a gente perde e é preciso saber lidar com essas perdas, né? Então minhas dicas de hoje são essas. Me deem um feedback, gente. Me mandem uma mensagenzinha por WhatsApp dizendo assim: ah, professor, eu queria aprender muito isso em português. Eu tenho dúvidas em tal matéria de gramática, tá? Que aí eu vou gravando uns videozinhos. Esse daí tá com 21 minutos, né? Os próximos podem ser mais curtos, sei lá, para vocês não ficarem tão enjoados também da minha voz. Tá bom? Aproveitem a quarentena aí para ler, para se informar. Façam atividades físicas, estejam em família, valorizem mais as relações familiares, que é importante. Tratem bem o próximo, tá? E sejam felizes. É isso aí. Até o próximo vídeo. Vou continuar aí na plataforma, postando as atividades. Vão fazendo. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo, gente!